Imagine uma multidão de milhares de pessoas, todas resistindo à fé, vivendo afastadas de Deus. Agora imagine que, em um único momento, todas essas almas se rendem à oração, transformadas sem violência, sem imposição. Isso aconteceu na França medieval, quando São Domingos, inspirado por uma visão da Virgem Maria, começou a pregar o rosário. A fé, que parecia perdida, floresceu novamente como um campo de flores após uma tempestade devastadora. O impossível se tornou realidade diante de todos. Corações endurecidos amoleceram, lágrimas de arrependimento se misturaram ao vento, e a paz espiritual se espalhou. Milhares se converteram ao mesmo tempo, tocados por um milagre que seria lembrado por séculos. É uma história de coragem, fé e da intervenção divina, que mudou o curso de toda uma região. E você vai acompanhar cada detalhe, cada oração, cada momento que levou ao milagre do rosário. Prepare-se para ver a força da fé e da perseverança humana unidas à graça divina. Esta é a história de como uma simples oração transformou milhares de vidas de uma só vez. A França do século XIII vivia tempos de turbulência espiritual. Heréticos espalhavam falsas doutrinas, confundindo o povo e afastando-o da fé verdadeira. Vilarejos e cidades eram dominados por medo e incerteza, e muitos corações estavam endurecidos contra Deus. As igrejas, outrora centros de comunidade e esperança, viam suas portas vazias, e os sussurros da oração eram raros. Entre esse caos, surgia um homem determinado a restaurar a fé, Domingos de Gusmão. Ele via a dor das almas, a distância entre o povo e o Criador, e sentia o chamado de Deus para agir. As noites eram longas, e ele passava horas em oração, pedindo orientação divina sobre como salvar tantas almas perdidas. E foi em uma dessas vigílias que a Virgem Maria apareceu, trazendo uma mensagem clara e poderosa. Ensina o rosário, e as almas se voltarão a Deus. Domingos compreendeu que sua missão não seria fácil, mas a fé lhe deu coragem para enfrentar a resistência e o descrédito. O rosário se tornaria a arma da conversão, um caminho simples e profundo para unir o coração humano à graça divina. Se você quer conhecer histórias que provam o poder da fé e milagres da vida real, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Domingos de Gusmão cresceu em uma pequena vila espanhola, rodeado de campos verdes e o som constante das ovelhas ao longe. Desde cedo, mostrou interesse pelas escrituras e uma sensibilidade incomum à oração. Mas sua vida não foi fácil. Havia momentos de dúvida e insegurança, e ele sentia o peso de sua missão antes mesmo de compreendê-la completamente. Ao entrar para a vida religiosa, percebeu que sua vocação não seria limitada à meditação e à oração silenciosa. Ele seria chamado para algo maior: restaurar a fé em um povo afastado de Deus, em meio à heresia que corroía a França. Domingos entendia que não podia confiar apenas em palavras ou argumentos humanos. Precisava de uma força divina que transformasse corações endurecidos. Durante dias e noites, ele se dedicava à oração profunda, buscando discernimento e coragem. O convento, que antes era apenas abrigo, tornou-se santuário de revelação e preparação. Em uma noite particularmente silenciosa, enquanto meditava, Domingos sentiu uma presença intensa e acolhedora. A Virgem Maria apareceu-lhe, serena e radiante, instruindo-o. Ensina o rosário, e as almas se voltarão a Deus. Ele sentiu um frio na espinha, misturado com uma chama ardente de fé. Compreendeu que essa simples devoção seria a chave para tocar milhares de corações e que deveria agir sem demora. O rosário não era apenas um conjunto de orações, era um caminho de contemplação, um diálogo constante com Deus. Domingos percebeu que, através dele, poderia levar o povo a reconhecer a verdade e a bondade divina. No entanto, ele sabia que não seria fácil. Muitos ridicularizariam, outros resistiriam, e alguns até se sentiriam ameaçados pela luz da fé que ele trazia. Ainda assim, Domingos decidiu partir para a França, carregando consigo a esperança de um milagre que viria da oração constante. A cada passo, lembrava-se da mensagem da Virgem:
A perseverança e a confiança fariam com que corações endurecidos se abrissem. Ao atravessar vilarejos e cidades, sentiu o peso da indiferença e da incredulidade. Alguns líderes religiosos desconfiavam de seus métodos. Outros cidadãos temiam a novidade. Mas Domingos continuava firme, ensinando com paciência, rezando com humildade e demonstrando uma fé que não podia ser ignorada. Ele sabia que cada palavra, cada gesto e cada oração carregava a força divina. E foi assim que, lentamente, o campo de resistência começou a se abrir, preparando-se para a intervenção milagrosa que mudaria tudo. O cenário estava pronto para que o rosário transformasse milhares de vidas, como Maria prometera. Domingos chegou à França carregando consigo não apenas a cruz de sua fé, mas também a mensagem da Virgem Maria. As aldeias que visitava eram marcadas pelo medo e pela confusão espiritual, resultado de anos de heresia e desinformação. Homens, mulheres e crianças viviam com corações endurecidos, céticos diante de qualquer demonstração de fé verdadeira. Quando Domingos começou a pregar sobre o amor de Deus e a necessidade da oração, muitos o ignoravam ou ridicularizavam. Mas ele não se deixou abater. Cada olhar de descrença se tornava combustível para sua perseverança. Ele sabia que a verdadeira transformação exigia paciência, oração e um método que tocasse diretamente o coração das pessoas. Foi então que começou a ensinar o rosário, mostrando que cada Ave Maria, cada Pai Nosso, era uma ponte para Deus. Explicava que não se tratava apenas de palavras repetidas, mas de um diálogo profundo com o Criador. As pessoas olhavam com curiosidade, algumas se aproximando para ouvir melhor, enquanto outras permaneciam afastadas, ainda céticas. Domingos entendia que não poderia forçar a fé. Sua tarefa era semear, confiar e rezar. Ele demonstrava humildade e compaixão, conversando com os aldeões individualmente, ajudando-os a sentir a presença de Deus em suas vidas. A cada dia, pequenos sinais de mudança começavam a surgir, como sussurros de esperança no meio do medo. Alguns líderes locais tentavam desacreditá-lo, argumentando que aquele homem não tinha autoridade para guiar multidões. Outros cidadãos temiam perder suas tradições e resistiam à mensagem da conversão. Mesmo assim, Domingos continuava firme, erguendo o rosário e mostrando que a fé não precisava de violência ou imposição. O som das contas sendo movidas pelas mãos dos fiéis criava uma melodia silenciosa, mas poderosa, que tocava até os corações mais endurecidos. Pequenos grupos começaram a se reunir para rezar com ele, e o efeito se espalhava, aldeia após aldeia. Cada reunião, cada oração, aproximava o povo de Deus, preparando o terreno para o milagre que estava prestes a acontecer. Numa tarde, enquanto Domingos guiava uma procissão com várias centenas de pessoas, algo inexplicável começou a ocorrer. Um sentimento coletivo de paz e arrependimento tomou conta de todos, como se o céu estivesse respondendo à oração humana. Os olhos dos céticos se encheram de lágrimas, e muitos começaram a repetir o rosário pela primeira vez com devoção sincera. A fé que parecia perdida, finalmente, encontrava seu caminho de volta ao coração das pessoas. Era como se uma luz invisível atravessasse a multidão, tocando cada alma presente naquele momento. Domingos sentiu que o ápice da transformação se aproximava e que a intervenção divina estava prestes a se manifestar. O cenário estava pronto para que a promessa da Virgem Maria se cumprisse. Milhares de almas convertidas pelo poder do rosário, sem violência, sem força humana, apenas pela fé. A expectativa crescia e a oração se intensificava, preparando todos para testemunhar o milagre que mudaria a história espiritual da região para sempre. O dia amanheceu com um silêncio incomum, como se a própria natureza estivesse aguardando algo extraordinário. Domingos reuniu milhares de pessoas em uma clareira próxima à vila, cada uma carregando dúvidas, medo e resistência. Ele ergueu o rosário em suas mãos, e a multidão, ainda cética, observava em expectativa silenciosa. O bispo respirou fundo e começou a guiar a oração, ensinando cada conta, cada palavra, com paciência e fé inabaláveis. Enquanto repetia as orações,
Parecia que um vento invisível atravessava a multidão, tocando os corações um a um. Algumas pessoas começaram a fechar os olhos, absorvendo cada palavra, sentindo algo profundo dentro de si. À medida que o rosário avançava, lágrimas silenciosas surgiam nos rostos endurecidos, e gestos de arrependimento começavam a aparecer. Homens e mulheres que resistiam à fé começaram a se ajoelhar, alguns murmurando orações espontâneas, outros chorando de emoção. O clima parecia carregado de uma energia invisível, como se o céu tivesse descido até aquele lugar. Domingos, com os olhos fixos na multidão, sentiu que Deus estava presente de maneira tangível e extraordinária. Ele continuava a guiar o rosário, firme e sereno, enquanto milhares experimentavam uma conversão interior simultânea. O impossível acontecia diante de todos. Corações endurecidos se rendiam à fé sem qualquer coerção, apenas pela força da oração. As crianças observavam com olhos arregalados, aprendendo a confiar no poder de Deus e na devoção sincera. Alguns aldeões que antes zombavam começaram a se juntar à oração, surpreendidos por uma mudança que não podiam explicar. O murmúrio do rosário transformou-se em um cântico coletivo, unindo todos em uma só voz de arrependimento e fé. Era impossível não sentir a presença divina naquele momento. O ar parecia vibrar com uma energia celestial. O milagre não era apenas espiritual, mas visível. Pessoas levantavam-se transformadas, suas expressões revelando paz, amor e luz interior. O rosário, simples e humilde, tinha se tornado a ponte entre o céu e a terra, conectando milhares de almas à graça divina. Enquanto a oração continuava, a sensação de unidade e conversão se espalhava como ondas, alcançando cada canto da multidão. Os céticos mais endurecidos não puderam resistir. Algo tocava suas almas de forma inexplicável. Domingos sentiu o coração pulsar de gratidão, reconhecendo que aquele momento era obra direta da Virgem Maria. A região inteira parecia respirar aliviada, livre do peso da heresia e das dúvidas espirituais que a assolavam. O milagre do rosário não apenas transformara milhares de corações, mas mudara para sempre a trajetória espiritual daquela parte da França. Era uma intervenção divina clara, um lembrete de que a oração sincera e a fé verdadeira podem produzir milagres visíveis e duradouros. Naquele dia, milhares se converteram, e a fama de São Domingos se espalhou, consolidando sua missão como pregador da fé e do rosário. O impossível se tornara realidade, e a esperança retornava a cada lar, a cada coração, como uma chama que jamais se apagaria. Após o milagre do rosário, a França parecia transformada. O ar carregava uma sensação de renovação espiritual, e as aldeias que antes viviam em medo agora respiravam esperança. As pessoas se reuniam nas igrejas novamente, cantando e rezando, unidas pela fé que Domingos ajudara a reacender o que parecia impossível. A conversão simultânea de milhares agora se tornara realidade visível e concreta. As autoridades locais, inicialmente céticas, começaram a reconhecer a força da oração e da devoção popular. Muitos líderes religiosos que resistiam antes passaram a colaborar com Domingos, interessados em consolidar a fé no povo. O milagre do rosário não apenas tocara corações individuais, mas mudara a estrutura espiritual da região inteira. Os antigos templos de heresia foram abandonados e novos centros de oração surgiram. Guiados pelo exemplo de Domingos, o povo aprendeu que a fé verdadeira não se impõe, mas floresce quando se planta a semente da oração sincera. As crianças cresciam ouvindo histórias do dia em que a Virgem Maria interveio e os corações se renderam à fé. Esse evento se tornou memória viva de esperança, lembrando a todos que Deus age de formas surpreendentes. O rosário, antes desconhecido ou subestimado por muitos, agora era reverenciado como instrumento de milagres e conversão. As conversões em massa também trouxeram desafios. Alguns habitantes tentavam voltar às velhas crenças, resistindo à fé recém-descoberta. Mas a força coletiva da oração sustentava o movimento. Domingos continuava a pregar e orientar a comunidade.
garantindo que a transformação não fosse apenas momentânea, mas duradoura. Ele sabia que a verdadeira vitória não era apenas a conversão, mas a manutenção da fé e da união espiritual. Grupos de oração se formaram, e líderes locais começaram a ensinar outros a recitar o rosário com devoção. Era um ciclo de fé que se espalhava, ampliando o milagre além do instante inicial da conversão. Histórias do milagre começaram a se propagar além das fronteiras da região. Outras vilas, curiosas e esperançosas, enviavam emissários para conhecer Domingos e aprender o poder da oração. O efeito do milagre transformava não apenas vidas, mas comunidades inteiras, e a fama de Domingos crescia, mas sempre com humildade. Ele atribuía cada conversão à intercessão da Virgem Maria, lembrando a todos que Deus operava através da oração. O evento reforçou a importância do rosário como ferramenta espiritual e inspirou gerações de fiéis a confiar na fé e na perseverança. A França, marcada por heresia e divisão, renascia espiritualmente, e o milagre se tornava símbolo eterno de intervenção divina. Domingos percebeu que cada oração recitada após aquele dia era uma extensão do milagre, conectando pessoas a Deus. O que começou como uma simples missão transformou-se em uma revolução espiritual que ecoaria por séculos. O poder da oração sincera, da devoção humilde e da fé firme mostrava a todos que milagres eram possíveis quando se confia verdadeiramente em Deus. A fé voltava a florescer e a esperança jamais seria esquecida. O rosário, que outrora parecia simples, agora carregava o peso e a força de milhares de almas convertidas. E assim, o milagre de São Domingos continuava a transformar vidas, aldeia após aldeia, coração após coração. Os anos passaram, mas o impacto do milagre do rosário continuava vivo em cada aldeia convertida. A fé que antes parecia frágil e dispersa agora florescia em cada casa, igreja e coração. Domingos continuou viajando, ensinando o rosário e fortalecendo a fé, mas sabia que a força do milagre residia na perseverança do povo. Ele testemunhava gerações que cresciam rezando as orações que tinham mudado a história de suas comunidades. A missão não se limitava à França. Rumores do milagre começaram a se espalhar por regiões vizinhas, inspirando novas conversões. O rosário tornou-se símbolo de esperança, lembrando que a oração sincera tem o poder de tocar até os corações mais endurecidos. O reconhecimento do milagre também chegou à igreja. Líderes eclesiásticos estudaram os relatos de conversão em massa, impressionados com a eficácia pacífica e espiritual do método de Domingos. Eles reconheceram que não se tratava apenas de uma estratégia humana, mas de uma intervenção divina clara, guiada pela Virgem Maria. Domingos permaneceu humilde, sempre apontando para Deus e Maria, lembrando a todos que a glória não era dele, mas de quem opera milagres no coração dos homens. A devoção ao rosário se espalhou por toda a Europa, tornando-se ferramenta essencial para a fé cristã. Milhares de pessoas continuaram a praticar a oração diária, mantendo viva a lembrança daquele momento extraordinário de conversão coletiva. A vida de Domingos passou, mas seu legado permaneceu. O rosário continuou a unir pessoas, curar corações e inspirar mudanças espirituais profundas. As aldeias que antes estavam imersas na heresia floresciam com fé, caridade e devoção. E o milagre em massa que parecia impossível servia como testemunho eterno do poder da oração e da intercessão da Virgem Maria. Cada conta do rosário carregava não apenas palavras, mas o eco daquele dia em que milhares se voltaram a Deus em perfeita unidade. O milagre se tornava eterno, não por espetáculo, mas por transformação genuína e duradoura. Hoje, séculos depois, o exemplo de São Domingos e o milagre do rosário continuam a inspirar fiéis de todas as partes do mundo. O poder da fé verdadeira, a coragem de pregar a verdade e a perseverança na oração permanecem como lições para todos nós. Quando uma pessoa recita o rosário com devoção, está conectando-se à tradição de transformação iniciada naquele dia extraordinário na França. O milagre não é apenas história. É experiência viva para aqueles que confiam na oração e na providência divina. E assim, São Domingos permanece eterno na memória da Igreja,
lembrando-nos que milagres acontecem quando fé, devoção e amor a Deus se encontram. O rosário, simples e humilde, tornou-se, para sempre, instrumento de milagres, esperança e reconciliação com Deus. O sol se põe sobre as aldeias da França, iluminando rostos transformados pela fé e pela oração. O rosário, antes apenas contas de madeira, agora brilha como símbolo de esperança, união e milagres que tocam a alma. O que começou como um homem simples, Domingos de Gusmão, tornou-se uma ponte entre o céu e a terra, guiando milhares à conversão. O milagre do rosário não foi apenas um evento isolado, mas um testemunho eterno de que Deus responde à fé sincera e à perseverança na oração. Cada oração, cada Ave Maria recitada hoje, ecoa aquele momento extraordinário em que corações se abriram para a graça divina. É um lembrete. Milagres acontecem quando confiamos plenamente. Quando nossas mãos se unem em devoção e nossos corações se rendem a Deus. Hoje, ao segurar um rosário, podemos sentir a mesma força que tocou milhares de vidas há séculos. A história de São Domingos nos lembra que a fé verdadeira transforma, pacifica e ilumina. Mesmo diante da incredulidade e da dificuldade, o milagre não é apenas passado. Ele vive em cada alma que acredita, reza e persevera. Que possamos carregar essa inspiração em nossos corações, lembrando que a oração sincera move montanhas e aproxima-nos de Deus. Seja qual for seu desafio, nunca subestime o poder da fé. O rosário é mais do que uma devoção. É um canal de milagres, esperança e amor divino que atravessa gerações. Se você se emocionou com este milagre, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca mais histórias incríveis de fé, esperança e milagres que transformam vidas.